quarto ano, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Peço licença para entrar na casa de vocês para mais um dia de aula. Hoje é sexta-feira, o último dia de aula da semana. E eu quero conversar com vocês sobre algumas atividades da semana que vem, certo? Quero conversar com vocês porque para não deixar para a última hora, né? E vocês, como tá muito difícil de sair de casa, né? Então, eu quero lembrar para vocês que semana que vem, tá? Se aproxima o que? O São João, né? O São João não é semana que vem, mas semana que vem é a semana que antecede o São João e é a semana que iremos trabalhar algumas atividades sobre o São João. Como esse ano não vamos vivenciar, né, as festividades juninas na escola, vamos vivenciar em casa, certo? Tia vai passar para vocês, cada dia da semana que vem, uma atividade junina, tá? E para isso vai precisar alguns materiais. Ô tia, mas são muitos materiais, vamos precisar gastar bastante? Não, porque vai ter atividades, porém nem todas vai precisar de materiais comprados, certo? Então eu peço a vocês que quem puder, né, conseguir alguns palitos de churrasco, tá? Ou alguns palitos de picolé, certo? Além disso, também iremos precisar alguns pedaços de tecido. Quem quiser pode comprar o TNT, que é o mais baratinho, né? Quem não, pode usar tecidos que tem em casa, retalhos, tá? Porque o que a gente não pode estar gastando, né, nesse período. Tia, por exemplo, vai usar alguns pedaços de TNT que eu tenho em casa. E alguns palitos de churrasco que também já tenho, tá? Tô avisando para vocês para ir providenciando. Então, vamos iniciar com nossas aulas de hoje. A aula de hoje, iniciando com artes. O que vamos estudar em artes? Vamos estudar sobre quadros, né? Um quadro é o quê? É uma obra de arte, né? Onde o artista expressa suas emoções, seus sentimentos, certo? Então, esse quadro, você também pode fazer, né? Você pode pintar o seu quadro. O que vamos estudar em quadros é sobre o artista Van Gogh. Um dos quadros estudados, né, primeiramente, é Noite Estrelada, do mesmo artista, de Van Gogh, certo? No caso, esse quadro foi pintado em 1889, né? E ele representou o quê? Ele representou uma cidade tranquila, né? E também a luz que as estrelas transmitem. Nesse momento que ele pintou esse quadro, ele estava um pouco melancólico. Como assim melancólico? Estava pensativo, né? Estava um pouco triste, vamos dizer assim, certo? Então, vocês, na página 19, irão produzir o seu próprio quadro, tá? Então, vocês irão desenhar o que vocês acharem mais interessante, o que vocês estiverem sentindo nesse momento, tá? Representa nesse espaço. Além de você representar, você vai contar um pouquinho dessa história, tá? O que quer dizer esse quadro para você, certo? E não vai ser difícil, porque é semelhante ao que a gente tá fazendo, né? No projeto Estante Mágica. Lembra que vocês fizeram a capa do livro, alguns já começaram a história, inclusive já me mandaram, tô bem feliz com isso, tá? Então, vocês irão desenhar e produzir um pouquinho sobre esse quadro, sobre esse desenho que vocês irão fazer, certo? Aguardo vocês. Na página 21, tá contando um pouquinho da história de Van Gogh, certo? Tia vai passar para vocês bem rapidinho. Vicente Van Gogh nasceu no dia 30 de março de 1853. Ele nasceu em uma pequena aldeia holandesa, certo? Ele era filho de um pastor protestante, e se tornou um grande pintor holandês. Mas, será que ele se tornou um grande pintor ainda em sua vida? Não, por incrível que pareça, ele só veio ter fama mesmo após a sua morte, que aconteceu no dia 29 de julho de 1890. Ele faleceu, né, no soltão de uma galeria Goupil, na França, certo? Ou seja, em Paris. Nesse dia, tinha o quê? 700 quadros amontoados lá, sem venda, né? Então, sem comprador, no caso,
Então, foi um momento assim, eu acho que ele estava um pouco triste, né? Melancólico, como foi falado anteriormente, né? Com a situação, porque todo artista quer o quê? Quer seu quadro sendo vendido, né? Ou seja, conseguindo fama. Então, ele estava meio triste, vamos dizer assim. E foi onde ele conseguiu fama, após a sua morte. Vocês irão representar na página 21, né? Um quadro de Van Gogh também, que era os Girassóis, também pintado em 1889, tá? Então, vocês irão representar, tá? Nesse espaçozinho aí da página 21. Agora, vamos para a aula de ciências. Pronto, Bartolomeu, vamos para a nossa aula de ciência. O que vamos estudar em ciências é pontos cardeais, na página 64. Alguém já ouviu falar em pontos cardeais? Pontos cardeais são os pontos de localização. Como assim? Que serve para a nossa orientação, certo? Porque se não tivermos orientação, vamos saber onde estamos posicionados? Não, né? Ou onde vamos chegar a determinado lugar? Também não. Então, os pontos cardeais servem justamente para isso, para as nossas orientações, né? Referência do local que a gente está, certo? Os pontos cardeais são 4. Quais são eles? Norte, sul, leste e oeste. Tia vai representar aqui bem rapidinho. Eu estou sentada com as costas para o leste, certo? Para o leste, onde o sol nasce. Estou com a frente para o oeste, ou seja, onde o sol se põe. A minha direita vai estar para o norte e a minha esquerda para o sul. Vamos lá? As costas está para o leste, a frente está para o oeste, né? Ou seja, onde o sol se põe. A minha direita eu tenho o norte, a minha esquerda eu tenho o sul. Vocês vão fazer essa brincadeirinha aí em casa, tá? Vamos posicionar e representar. Se você está virado para o oeste ou para o leste, se você está para o norte ou para o sul e assim por diante, tá? Mas como é que a gente sabe que existe norte e sul? A Terra está dividida em 2 hemisférios, o norte e sul. Então, à medida que ela vai girando, tá? Que ela gira onde? Em torno do Sol, né? Chamado de rotação, esse movimento. Então, por exemplo, se a Terra vai girando e a posição dela está virada para o Sol, ali é o quê? Dia. Naqueles países é dia. Já os países que estão posicionados da outra forma é noite. Então, o Sol é o que serve de nossa orientação, né? Onde vai gerar os dias e noite, vamos dizer assim, de acordo com o movimento de rotação que a Terra realiza. Mas existem apenas os pontos cardeais? Não. Existem os pontos colaterais e subcolaterais. Quais são os pontos colaterais? Noroeste, Nordeste, Sudoeste e Sudeste, tá? E os subcolaterais, né? Os subcolaterais são o Nordeste, o Leste-Nordeste, o Leste-Sudeste, o Sul-Sudeste e o Sul-Sudoeste. São os pontos subcolaterais, tá? Sim, esqueceu ainda o Oeste-Sudeste, ok? Tia vai passar para vocês um videozinho explicando melhor. Como assim explicando melhor? Porque vai ter imagens, né? Onde vocês irão entender melhor sobre esse assunto. Mas, só relembrando, quero a brincadeirinha que tia fez aqui agora, quero que vocês façam em casa também, tá? Quem lembra, as costas de tia está virado para onde? Para o leste. A minha frente está para o oeste, meu braço direito para o norte, meu braço esquerdo para o sul. Então, quero que vocês representem, tá? Quem puder gravar um videozinho mostrando, eu vou amar. Quem não, pode fazer, sabe o quê? Desenhe a sua casa em uma folhinha de caderno ou de ofício, tá? E representa os pontos.
Qual é a posição? Por exemplo, sua casa, ela está de frente para o leste ou para o oeste? Ela está para o norte ou para o sul? E assim por diante. Desenha e me envia, tá? Ou faz um videozinho mostrando a posição que você está, certo? Assistam o vídeo que eu vou passar agorinha, tá? Após assistir o vídeo, é onde vamos finalizar, né, nossa aula. Aí vocês irão resolver o exercício na página 67 e 68, ok? Assistam o vídeo, é de extrema importância. Beijo, até semana que vem. As direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até!